Olá, meu querido aluno de História! Pois é, enquanto a gente ainda não pode estar junto para voltar a estudar, eu gostaria de revisar com vocês o que a gente já estudou até agora, para aproveitar esse tempo que a gente está em casa para crescer, para estudar, para aprender mais um pouco. Eu planejei uma aula para a gente relembrar aquilo que a gente já vinha estudando lá no início do ano, no começo das aulas, para a gente dar sequência nos nossos estudos. Queria dizer que eu estou com saudade de vocês e que eu gostaria muito de voltar para a sala de aula para a gente estar junto novamente. Aquele abraço. Vamos para a aula, pessoal. Vamos relembrar o segundo reinado e a proclamação da República. Pois bem, dando uma relembrada aí na história do Brasil, durante o século XIX, a gente foi o Império, o Brasil foi um Império. Quando o Brasil se torna independente, lá em 1822, quem proclama a independência é o Dom Pedro I, que era pai do Dom Pedro II. O Dom Pedro I ele vai ser declarado imperador do Brasil. Tem início o período que a gente chama de Brasil Império, lá em 1822. O Dom Pedro I ele vai governar até 1831, quando ele vai abdicar ao trono de imperador em favor do seu filho, o Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Porque devido ao fato do Dom Pedro II ser criança, ter apenas 5 anos de idade, teve início o período que a gente chama de período regencial. Enquanto o governador atingia a maioridade, o Brasil foi governado por regentes, esperando aí os 18 anos do Dom Pedro II. Porém, lá em 1840, quando o Dom Pedro II tinha 14 anos de idade, aconteceu o golpe da maioridade. E desde então, ou melhor, a partir de então, o Dom Pedro II se torna imperador do Brasil, dando início ao período que a gente chama de Segundo Reinado, que é o que interessa para a gente agora. O Segundo Reinado ele dura de 1840, com o golpe da maioridade, até 1889, que é quando acontece a proclamação da República. Aqui à direita, trata-se de uma fotografia do Dom Pedro II, que foi colorida digitalmente, né, usando aí recursos tecnológicos. Para você que não sabia quem era o Dom Pedro II, é esse senhor aí que aparece na foto. E é um período aí da história do Brasil que parece que a gente foi governado por hipsters. Olha só aí, ó. Vê se o Dom Pedro II não parecia. Essa daí é uma imagem dele um pouco mais jovem. Parecia aquele pessoal que paga R$ 60 para fazer a barba lá na barbearia. Olha aí que interessante, como parece. Bom, esse período aí do Segundo Reinado, em que o Dom Pedro II governou o Brasil, ele é marcado aí por alguns problemas, né? No caso, o Dom Pedro II, ele vai ser deposto do poder com a proclamação da República. Só que isso teve um processo histórico. No finalzinho do Segundo Reinado, né, o Dom Pedro II ele vai arrumar alguns problemas, digamos assim, algumas tretas com os setores da sociedade, com a elite da sociedade brasileira da época. Para entender a proclamação da República, a gente tem que entender esses problemas que o Dom Pedro II vai ter com a elite brasileira da época. A começar pelo Exército. O Exército ele voltou fortalecido da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai acontece entre 1864 e 1870. Foi quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai eles lutaram, né, contra o Paraguai. Foi uma guerra que, apesar da gente ter vencido, do Brasil ter vencido, muitas pessoas morreram, gastou-se muito dinheiro, né, com a Guerra do Paraguai. E o Exército vai voltar da Guerra do Paraguai querendo mais espaço na política brasileira. E eles vão se formar, né, como um grupo político, algo que não existia antes da Guerra do Paraguai, com a força que passa a existir depois.
Um outro grupo que o Dom Pedro II vai entrar em atrito é a Igreja Católica, por causa da maçonaria. Lá no finalzinho do século XIX, ali na década de 1870, alguns bispos católicos vão ser expulsos da igreja porque eles eram maçons, vão ser condenados à prisão. E o Dom Pedro II, apesar de ser católico, ele vai interferir nessa questão da igreja, porque ele considerou injusto a expulsão desses bispos por serem maçons. Isso vai gerar um atrito com a Igreja Católica. Um outro grupo da elite da época que também vai ficar, digamos, chateada com Dom Pedro II. E talvez aquele motivo que seja o principal relacionado aí ao final do governo do Dom Pedro II é a questão da abolição da escravidão em 1888. Nesse momento, o principal produto do Brasil era o café. Aquele que dava mais dinheiro, né? As vendas, as exportações de café é o que dava grana para o Brasil na época. E o produtor de café, o dono da fazenda de café, ele é um homem muito poderoso na política, no contexto brasileiro desse momento. E o Brasil ainda era escravista lá em 1888. A mão de obra que produzia o café era uma mão de obra escrava, de africanos escravizados. Embora o tráfico, né, a venda de vidas humanas africanas já ter sido proibido anteriormente, ainda havia escravidão no país. Então, é assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, e ocorre a abolição da escravidão lá em 1888. Muito mais por pressão da Inglaterra, a Inglaterra que já era capitalista e que via a escravidão como um atraso, né? Porque o trabalhador escravo ele não ganha salário para comprar produtos, né? E o interesse da Inglaterra nesse momento é justamente conseguir dar fluxo aos produtos industriais, né, que eram fabricados lá na Inglaterra. Pois bem, esse ex-escravo, esse africano ex-escravo, ele não recebe nenhuma política pública, né, de inclusão na sociedade, para que ele tivesse uma dignidade. Ele acaba ficando relegado ao subemprego. Muitos continuaram vivendo nas mesmas condições para conseguir ter o que comer e onde morar. A abolição da escravidão, ela não mudou a estrutura da nossa sociedade, é isso que eu quero dizer. Porém, os cafeicultores vão ficar muito chateados com Dom Pedro II, porque se aboliu a escravidão. Então agora esse cafeicultor ele precisa pagar para uma pessoa trabalhar lá e fazer o trabalho da produção do café. E é nesse momento que o governo vai incentivar, a partir da República, vai incentivar a vinda de imigrantes europeus para trabalhar nessas fazendas de café. Os italianos, japoneses. Obviamente, os japoneses não são europeus, né? São asiáticos, enfim. Mas além dos europeus, também japoneses. Bom, está montado aí o quadro para o fim do Segundo Reinado e a proclamação da República. Diante desse contexto que eu expliquei para vocês, um camarada chamado Deodoro da Fonseca, marechal do Exército, veterano da Guerra do Paraguai, no dia 15 de novembro de 1889, vai dar um golpe de Estado, apoiado pelo Exército e pelos cafeicultores, e vai declarar a retirada do Dom Pedro II do poder, o fim do sistema monárquico de governo e o início do sistema republicano no Brasil. Ou seja, foi proclamada a República. A saída do Dom Pedro II do poder foi tranquila, ele aceitou sua deposição, não tentou ali nenhum tipo de resistência ou organização armada, apesar de ter alguns setores que o apoiavam, né? Então acontece aí a proclamação da República e tem essa imagem aqui, ó, do Henrique Bernadelli, muito famosa, do Deodoro no seu cavalo, e o pessoal ali atrás, né? Passando talvez uma ideia de que o povo estava presente ali na proclamação da República, mas a verdade é outra, né? A proclamação da República, assim como em outros momentos de grandes mudanças políticas do nosso país,
Não houve uma participação popular do povo, né? As pessoas mal entendiam o que estava acontecendo. Lugares como o Nordeste demoraram 3 meses para receber de fato essa mudança política. Foi um acordo entre as nossas elites, entre os cafeicultores, entre o exército, entre as pessoas poderosas do nosso país da época. E, bom, nada nos impede de reimaginar também esse quadro aí do Henrique Bernardelli. E coloquei aí o Deodoro no grau da República. Digam ao povo brasileiro que a República está no grau. E o feriadão do dia 15 de novembro aconteceu a partir de então. Bom, Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, foi nosso primeiro presidente da República. O governo do Deodoro da Fonseca, ele é dividido em governo provisório e governo constitucional. O que isso significa? A partir do golpe ali no dia 15 de novembro de 1889, quando se proclamou a República, ele foi declarado presidente do Brasil, mas de maneira provisória. No momento em que se elaborou ali a nossa primeira Constituição, a partir de 1891, ele é eleito presidente de maneira indireta por aqueles que estavam ali na Assembleia Constituinte, que estavam escrevendo a nossa primeira Constituição republicana. Então, o Deodoro da Fonseca não foi eleito pelo povo, não. Ele foi eleito por aqueles que estavam escrevendo a nossa primeira Constituição. Ele, após ser eleito pela Constituinte, ele vai governar por poucos meses e vai renunciar. Ele não se deu muito bem com esse negócio de governar debaixo da Constituição. Quando um presidente renuncia, quem assume é o vice. O vice do Deodoro da Fonseca era outro marechal do Exército, também herói da Guerra do Paraguai, veterano da Guerra do Paraguai, o Floriano Peixoto. Esses são nossos dois primeiros presidentes. E veja bem que nenhum dos dois foi eleito pelo voto popular. O Deodoro assumiu lá com o golpe que proclamou a República, e o Floriano Peixoto era o vice do Deodoro e assumiu com a renúncia. O nosso primeiro presidente mesmo, ele vai ser eleito apenas por voto direto, por voto do povo, em 1894. Esse primeiro período da nossa República é chamado de República da Espada. Por quê? Porque fomos governados por 2 militares a princípio. E era muito comum nesse uniforme militar uma espadinha que ficava presa assim na cintura. E para denominar esse período que militares governaram o nosso país, a gente chama de República da Espada. Bom, o mandato aí do Floriano Peixoto vai terminar em 1894 e vão ocorrer as nossas primeiras eleições diretas para presidente. E quem vai ser eleito vai ser esse camarada aqui, ó, Floriano, ou melhor, o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, então, nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto. Ele vai governar entre 15 de novembro de 1894 e 15 de novembro de 1898. Porém, apesar de ter sido o voto direto, né, o povo votar, ir às urnas para escolher o seu representante, uma eleição excludente, porque as mulheres, por exemplo, não podiam votar, nem os analfabetos. Ora, num período aí do final do século XIX, a educação não era disseminada, não era acessível como é hoje. Basicamente, os filhos das pessoas mais poderosas, mais ricas, né, que tinham acesso à educação e à leitura. Então, apesar de ter sido nossa primeira eleição com voto do povo, uma porcentagem muito pequena da nossa população foi às urnas para escolher esse presidente. Os militares também ficavam de fora das eleições e os religiosos. Tem início com o Prudente de Moraes, o período que a gente chama de República Oligárquica, e o período da política do café com leite, que esse é assunto para a nossa próxima aula.
voltando àquela minha ideia de que nesse período o Brasil foi governado por hipsters, olha aí o Prudente de Moraes sendo reimaginado também. Veja se não parece aquele pessoal que fica tomando Heineken numas cadeirinhas na porta do boteco. Enfim, senhores, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero ter matado aí a sua saudade da aula de história. Tamo junto e tchau! Uhul.